de Deus mandar Jeremias ir à casa do oleiro para ver como era que o oleiro trabalhava nos vasos, né? Como era que o oleiro fazia vasos. Tem muitos que não vai à casa do oleiro, não sabe como é que o oleiro trabalha no vaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E na casa do oleiro, irmãos, você observando, não tinha só vasos perfeitos, né? Conforme a Bíblia relata, que ali não tinha só vasos prontos para o uso, não. Ali, olhando Jeremias, observando, ele não viu ali momentaneamente nenhum vaso, né, perfeito para o seu uso, mas porém ele viu um oleiro, aleluia, trabalhando nos vasos. E um daqueles vasos que estava sendo trabalhado, um se quebrou na mão do oleiro. Muitas das vezes alguém diz assim: mas pode se quebrar na mão do oleiro? Pode. O problema não é se quebrar na mão, o problema não é se quebrar. O problema é saber em que mão você foi quebrado, aleluia. Porque se quebrar na mão do homem, aleluia, não tem conserto. Se quebrar na mão do ser humano, não tem conserto. Se quebrar no mundo afora, aleluia, não tem conserto. Mas se quebrar na mão do oleiro, se quebrar na mão do Senhor, tem conserto, aleluia. Porque ali Jeremias, quando ele desceu na casa do oleiro, Jeremias ele viu como era que o oleiro estava trabalhando no vaso. E ali o Senhor pergunta para Jeremias, e ele disse assim: eu vi ali em uma das rodas que rodava ali para formar o vaso, aleluia, estava o que? Estava faltando uma vamos supor, das pernas daquelas rodas de trabalhar. Então não tinha nada perfeito ali momentaneamente, aleluia. O perfeito que tinha era a presença do oleiro trabalhando no vaso. Então quando o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o Senhor perguntou assim: não poderei eu fazer de vós como fez este vaso, aleluia, esse oleiro com este vaso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, observando, tinha vasos, né, como diz aqui em 2 Timóteo, aonde nós lemos, né, capítulo 2, no seu versículo 22, no versículo 20, que numa grande casa há diversos vasos. Ali, se for observar, dentro da casa do oleiro não tinha somente vasos, né, de barro, não. O problema é que muitos observam só para o texto onde vai falar de vasos de barro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali tinha diversos tipos de vasos, aleluia, louvado seja Deus. Uns para honra e outros para desonra, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida, aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer assim, olha: ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também vaso de pau e de barros, uns para honra, outros porém para desonras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que muitas pessoas, ao chegar em um ambiente, ele vai procurar a perfeição. Por exemplo, se nós for ali em um jardim para comprar um buquê de flores, você não vai querer comprar ali um buquê de flor qualquer, né? Para mim comprar, eu vendo esses vasos, né, que foi comprado ali da nossa irmã, e a gente viu, observou que não era só o vaso que era necessário dentro da igreja, mas dentro do vaso tinha que ter algo a ser acrescentado no vaso. O vaso sempre tem que ter algo a ser acrescentado dentro do vaso. Um usa o vaso para colocar, naquelas épocas colocava farinha, outros colocavam azeite, outros colocavam as flores, como nós colocamos. E assim nós se preocupamos em procurar um lugar para comprar o quê? Buquê de flores para colocar dentro do vaso. O que é isso? É a beleza, para enfeitar mais um vaso, para trazer mais detalhes no vaso, para trazer mais ainda uma presença para o vaso. Alguém olha para o vaso e diz: nossa, que vaso lindo. Não vai olhar somente para o vaso, mas vai olhar para as flores dentro do jarro,
diz: nossa, que flor linda. Você vai comprar uma flor para presentear uma mãe, ou que seja, uma namorada, uma esposa, ou um filho, uma filha, ou o que seja. A pessoa vai procurar a melhor flores, a mais linda, a mais perfeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque isso é o ato humano, isso é o nosso jeito humano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai querer comprar o que é ruim, irmão. Nós vamos querer comprar o que é bom. Porém o nosso Deus, Ele não olha para esse lado, né? Ele mandou Jeremias descer, porque havia uma necessidade de Jeremias descer para ele ver. Porque na casa de Deus tem diversos vasos. Tem vasos quebrados, tem vasos feridos, tem vasos machucados, aleluia, tem vasos aprendendo, aleluia, tem vasos sendo formados, tem vasos sendo edificados. Mas dentro da casa do oleiro, que é a casa do Senhor, não tem vaso perfeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem vaso ali tentando achar uma perfeição, e a perfeição se encontra somente em Jesus Cristo, aleluia. E os vasos de ouro, de bronze, eles querem lugares de destaques, eles querem brilhar, querer fazer algo para aparecer, para mostrar que é melhor, que faz mais, aleluia, e que o outro faz menos. Mas o vaso de barro, aleluia, que é o vaso mais simples, dentro da casa do Senhor, nós somos o vaso mais frágil, mais simples, aleluia, que mesmo se quebrando na casa do Senhor, porque, irmão, não é todo dia que você vai entrar dentro da igreja, você vai sair alegre, não. A religião, a religiosidade ensina que quando você entra dentro da casa de Deus triste, você vai sair alegre, feliz, vai sair com a vitória na mão. E nem sempre a gente vai sair alegre, porque nem sempre eu ouço o que eu quero, mas o que eu preciso vindo do Senhor. E muitas das vezes no processo de quebra, de rachadura, fere, machuca, dói sim, irmãos. Muitas vezes no processo da reconstrução, aleluia, machuca, fere sim, dói sim. E chega o momento que como os vasos simples do Senhor, muitas das vezes nós queremos desistir, mas nós se quebra na mão do oleiro, está estrincado na mão do oleiro, e na mão do oleiro tem conserto, na mão do oleiro tem restauração, aleluia. Um vaso como esse aqui, em pé do altar, se quebrar, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar fora, é descartar. Se as flores não prestar mais, a primeira coisa que eu vou fazer é descastar, colocar outro vaso no lugar, colocar outras flores no lugar. Assim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele tem esse hábito com outro ser humano. Se ele não serve mais para nada, ele não é mais útil na casa do Senhor. Muitas vezes o pastor descarta, muitas vezes o pastor rejeita, muitas vezes nós seres humanos descartamos, rejeitamos. Só serve para nós enquanto está sendo útil. E Deus não trabalha assim. Deus não trabalha desta forma. Deus não trabalha desta maneira, aleluia. Se Deus fosse trabalhar da maneira que o homem trabalha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus já tinha descartado todos nós seres humanos, porque nós somos vasos imperfeitos. Perfeito é o Senhor Jesus Cristo. E Jeremias olhou e viu somente vaso ali, o oleiro trabalhando no vaso de dentro para fora. Ele não estava trabalhando de fora para dentro, porque muitas das vezes a religiosidade, a religião quer que o vaso seja trabalhado primeiro de fora para dentro, e não existe essa. A primeira coisa, quando alguém aceita Jesus, um vaso se entrega nas mãos do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a religião, a religiosidade, o sistema religioso vai fazer o quê? Vai dizer: olha, a partir de hoje tu és um crente, o irmão, eu vou querer que o irmão venha, né, todo social, com a calça parecendo um vovôzão, né, põe uma gravata, terno,
vai ter que vir como crente. Porque para a religião, a religiosidade, ser crente é só pelas roupas, pelas vestes. E ser crente não é pelas roupas, pelas vestes não. Ser crente é de coração. Tem que ser moldado de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí uma irmã entrega a vida para Jesus, aí vem toda de short muitas vezes, vem todo decotado muitas vezes. Aí diz assim: irmã, a partir de hoje tu vai usar a saia até o pé, tu vai usar uma blusona aqui, a manga aqui. E muitas vezes a pessoa não está liberta dentro, porque Jesus não está preocupado fora, Jesus está preocupado com dentro. Jesus está preocupado com o vaso dentro. Porque Jeremias, observando o vaso, ao olhar, ele viu que o oleiro estava preocupado primeiro não por fora. Por fora pode estar ferido, aleluia, pode mostrar que está com semblante triste, aleluia, mas o oleiro estava trabalhando por dentro. Porque por fora pode muitos olhar, não dá nada. O importante para o oleiro é dentro estar perfeito, é dentro estar sendo moldado, é dentro estar sendo modificado, sendo trabalhado, aleluia. É isso que o oleiro faz. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do Senhor é para trabalhar na vida das pessoas de dentro para fora. É fazer com que a palavra entre dentro do coração, aleluia. Trabalhar no coração e na mente do ser humano. Porque quando o evangelho entra dentro do coração do ser humano, a mente fica uma mente purificada, transformada, modificada, trabalhada pelo evangelho de Jesus Cristo. Aí alguém olha e vê e observa que só está com vestido quando anda com a saia lá nos pés, ou quando o homem anda todo social, todo de gravata, terno. Não é, irmãos? Isso não é sinal de servo. O que é importante, sim, é importante, mas o mais importante é dentro. Porque muitas das vezes a pessoa está toda arrumada, está bem engomada, mas por dentro está ferido, por dentro está machucado, por dentro a alma está gemendo, por dentro, aleluia, por fora está sorrindo, está mostrando um sorriso, mas por dentro só ela e Deus, só ele e Deus sabe, aleluia. Oh, glória. Somente a pessoa, irmãos. Quantos pastores que estão sofrendo nos dias de hoje são vasos do Senhor, são vasos de Jesus Cristo, mas estão sofrendo, aleluia, por trás dos bastidores. Muitos líderes estão sofrendo. É por isso que nós devemos orar pelas nossas lideranças, não só a liderança do ministério a qual nós congregamos, mas de toda a congregação, de toda a nação, de toda a terra, aleluia. Porque muitos estão mostrando um sorriso por fora, estão pregando bonito, cantando bonito, se entregando, fazendo bonito, perfeito, mostrando por fora, se vestindo bonitos, nas melhores roupas, aleluia, muitas vezes, mas dentro do seu coração está ferido. Somente Jesus conhece o coração de alguém. O coração está ferido, entrega para Jesus, que Jesus, ele sara, cicatriza as feridas. Porque somente Jesus sabe fechar ferida, irmão. Somente Jesus cicatriza feridas. Você vê que ali o Adão, quando Deus vai fazer a mulher, criar a mulher, até no poder de criar, Deus abre ali, tira da costela do Adão, tira ali um pedaço e forma a mulher. Só que Deus, ele olha e observa no livro de Gênesis, primeiro a seguir. Deus olha e vê que ali ia ficar uma ferida. Antes de Deus formar a mulher, Deus olhou e disse assim: não, vai ficar uma ferida no Adão. Eu não quero ferida, eu não quero meus filhos feridos. Antes de eu unir propósito, antes do propósito se unir, aleluia, eu vou fechar primeiro a ferida, aleluia. Eu vou fechar primeiro os trincos, aleluia.
E o oleiro vai primeiro passar ali uma massa no vaso trincado, aleluia. Fechar as feridas, fechar as brechas, fechar as rachaduras. Porque Deus não quer propósito ferido. Unir propósito, muitas vezes alguém une propósito, mas alguém está ferido, alguém está machucado, alguém foi pisado, pisoteado, ainda está afogado nas mágoas passadas, não consegue mais rir, não consegue se alegrar, não consegue se ajuntar. Aí Deus disse: olha, fecha a ferida de Adão. Quando ele fecha, aí ele assopra o fôlego de vida para Eva. Aí Deus diz: agora eu vou levantar essa vaza, essa escolhida, porque desse vaso, desse homem, Deus formou a disjuntora. Então, irmãos, somente Deus mostrando para Jeremias. Se hoje Deus fosse fazer como falou com Jeremias, ele ia dizer: vá lá na casa do oleiro, vá lá como é que você vê como é que o oleiro trabalha. Aí muitas vezes a pessoa vai olhar e diz assim: olha, que dali era um cara todo desmantelado, era um vaso quebrado, estava nos bares, estava na prostituição, estava nas drogas, estava no engano, na mentira, nos prostíbulos, e hoje está na presença de Deus. Tomou um banho de graça, tomou um banho de misericórdia do seu Jesus Cristo, porque é a graça, é a misericórdia de Jesus Cristo que nos alcança, aleluia. E o vaso simples, não é só vaso de bronze, não só vaso de ouro, tem também vaso de pau e vaso de barros, uns para a honra e outros para a desonra, mas nós estamos aqui para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para a honra do seu Jesus Cristo. Saiba de uma coisa: você é vaso, você é varão e varoa valorosa, cheio da presença de Jesus Cristo, aleluia. Por isso nós devemos clamar a Ele noite e dia, aleluia. As feridas, irmãos, muitas das vezes vêm, mas quando nós chamamos o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Ele sara as feridas. Porque muitos que ferem você é que está longe da presença, os quais eles se desviaram da verdade. Muitos que se desviam da verdade, Ele vai trazer o quê? Vai fazer com que você perca a fé, como está aqui no versículo 18, né? Do capítulo 2 de 2 Timóteo, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. E é isso que nós cremos, irmãos. Nós devemos manter a nossa fé firme em Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nós devemos fugir, irmãos. Aqui Paulo está ensinando Timóteo, né? Fuja das paixões, das mocidades, fuja das perversidades desse mundo, aleluia, das mentiras desse mundo, desses séculos, mas permaneça na verdade, permaneça na fé, permaneça em Cristo. Ainda que muitas das vezes você venha se abalar, ainda que muitas das vezes você venha se ferir, mas saiba de uma coisa: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o autor e consumador da vossa fé, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos se colocar sobre os vossos pés, vamos estar orando.